Bom, vamos lá então, pessoal. Outra coisa que foi comentada em sala é que a partir desse comando analisar, basicamente vamos conseguir estabelecer todas as análises que vão ser realizadas durante o semestre, né? Então nós vamos utilizar a estatística descritiva, nós vamos utilizar o modelo de comparar médias, né? Que são os testes de inferenciais. Nós vamos utilizar o modo correlacionar, o modo regressão e talvez a gente vá fazer também os testes não paramétricos. Porque para cada teste paramétrico, desse comparar média, a gente tem um teste não paramétrico associado. É similar, na verdade, né? As outras análises, como regressão múltipla, estatística bayesiana, que é algo que tem crescido bastante nos artigos, elas podem estar associadas a uma disciplina de tópicos especiais em estatística, que nunca foi oferecida por baixa demanda, mas nada impede que a gente pense nessa disciplina em outro momento. Obviamente, a maioria dos alunos não tem muita ligação, não tem muita interesse em aprender estatística, né? O nosso grupo também somos poucos aí que temos uma expertise talvez mediana na estatística, mas em alguns tratamentos a gente precisa de aprender também, precisa de conhecer, não conhecemos boa parte das análises, né? É um mundo muito amplo e talvez um pouco difícil, assim, no meu entendimento. Principalmente as partes mais complexas que a gente não conhece, né? Tudo que a gente não conhece a gente acha que é mais complicado e mais difícil, mas depois que a gente conhece, talvez a gente possa até mudar de opinião. Bom, de qualquer forma, a gente vai se ater aqui ao primeiro item, né? Estatística descritiva, e a gente falou de frequências. Então, quando a gente olha para esse item aqui, dá a ideia que a gente vai estabelecer frequência relativa e absoluta de variável. E essa é a ideia mesmo, ele tem uma opção para isso, apesar de ter todas as opções aí de estatística descritiva, o que confunde um pouquinho o usuário, mas de qualquer forma é, é um dos itens aí que a gente vai escolher para fazer a análise. Então, eu vou clicar aqui em frequências, e aí o SPSS vai sempre mostrar essa cara para a gente, todo qualquer comando que a gente der vai ser algo parecido, vai ser uma coluna com todas as variáveis que estão no seu banco de dados, as variáveis possíveis, né, de se exibir alguma coisa, o campo variável, onde eu vou inserir a variável que está aqui para cá, para realizar a análise, e aqui a gente vai ter alguns itens de escolha, né? Eu vou rodar alguns itens aqui, eu vou passar por alguns botões, que como eu falei em aula, tem alguns caminhos aqui que eu desconheço realmente, assim, eu não uso o SPSS, essa é uma versão Trial, eu não uso o SPSS, eu tenho usado muito o JASP, que é uma versão gratuita, né, que eu não preciso de ter registro, e aí como eu mostrei também para vocês em sala de aula, eu comprei uma versão do Action Stat, que é um aplicativo que roda dentro do Excel, né, e ele faz toda a estatística básica e inferencial e acrescenta algumas análises mais robustas, né? Então eu tenho utilizado muito esses aplicativos pela questão do software, né? Por não ter a licença do SPSS ou de outros softwares, então tenho utilizado e tenho optado por softwares gratuitos. Da mesma forma que algumas pessoas têm optado pelo R, né? E pelo Python ou por outras linguagens aí que fazem estatística de maneira gratuita. Aí, aproveitando que eu estou fazendo esse vídeo, tem um aplicativo que chama Orange, e eu acabei esquecendo de falar na última aula. Ele é um aplicativo que também permite você realizar estatística, e de maneira muito simples também.
com o JASP, ele é muito tranquilo de você realizar a análise. E pode ser uma dica aí para vocês. Então, estou passando aí, vamos ver se vai carregar a página. Eu não vou instalar ele, eu tenho na minha outra máquina aqui também. Então, não vou instalar ele aqui. Mas eu vou mostrar a página para vocês poderem conhecer aí que existe uma possibilidade interessante de você realizar estatística sem utilizar os tradicionais, né? Que são o SPSS, e MedCalc, Stata, etc. Então aqui já está na versão 3.22. É um aplicativo super interessante. Eu instalei, ele funciona através de árvore de decisão. É bem interessante, bem legal. Então se vocês tiverem interesse de instalar, qualquer hora dessa eu mostro em sala como ele funciona. Ele é bem simples também, tipo JASP. E tem um apelo visual muito interessante, né? O que eu sempre falo, desde a época que eu fiz informática por um período, tenho o costume de falar que o software, às vezes ele transmite o que vai acontecer só de você olhar para ele, né? O SPSS não tem essa facilidade de transmitir o que ele quer, né? O Orange e o JASP já tem uma linguagem mais usual, mais usuário, né? Então fica muito interessante. Bom, então continuando aí, eu vou colocar as variáveis que me interessam. Na verdade eu vou colocar todas, porque tem algumas variáveis que me interessam, o que está aqui embaixo, que são as tabelas de frequência. Conforme eu falei com vocês, as tabelas de frequência, elas cabem ou elas são melhor aproveitadas, né, em variáveis categóricas. Quando eu coloco variável contínua, ela fica meio confusa. Eu mostrei uma tabela contínua de frequência do EMC para vocês em sala, vocês viram o tamanho que fica essa tabela, né? Então fica muito estranho. Aqui eu vou fazer tudo junto, mas você poderia organizar a sua saída de dados, primeiro fazendo das variáveis contínuas, depois só pedindo a tabela de frequência das variáveis categóricas. E eu acho que é isso que eu vou fazer para não ficar muito confuso aqui. Então vou selecionar aqui as variáveis contínuas que me interessam, né? E as demais eu vou tirar a tabela de frequência, porque não me interessa a tabela de frequência para essas variáveis. Ele acabou não aceitando aqui as demais. Para você fazer marcação, assim, para quem não sabe, né? Marcação descontinuada, você aperta o Ctrl e vai marcando, segurando o Ctrl, né? Você vai marcando as variáveis que você tem interesse de, de transportar para cá. Então, a primeira opção que eu tenho aqui é estatística. E aí eu falei com vocês, ele tem aqui 4 opções, né? Aí ele tem a opção de valores de percentil, né, que são medidas de posição, a medida de dispersão, que é uma estatística de tendência é uma estatística descritiva, né, dispersão. Ele tem as medidas de tendência central e tem as características da distribuição em assimetria e curtose, como eu falei na sala. Né? Lembrando que vocês têm que ler o livro de estatística aí, porque tudo que eu falei na sala está no livro e são pontos teóricos importantes para o entendimento geral. O SPSS vai fazer o cálculo para vocês, mas é importante que vocês tenham noção do que seja cada variável dessa ou cada estatística dessa, né? Se vocês não tiverem entendimento, vocês vão ter muita dificuldade de extrair a informação que é necessária a partir dessa análise. Principalmente aqueles trabalhos que vão trabalhar com descrição populacional, como eu acho que é o caso do Diego, como é o caso do próprio Glauciano, que vão trabalhar com dados de saúde, né? Com o Flávio, possivelmente vão precisar muito da estatística descritiva. Então, aqui eu tenho os quartis, né? Eu posso acrescentar os percentis, e aí eu vou acrescentar o percentil 25, como eu fiz em sala, 50, 75 e 95, né? Eu vou colocar o desvio padrão. A variância e a amplitude eu mostrei para vocês que ela tem pouco valor, né? Eu vou colocar média e mediana. Eu não vou colocar a moda
porque para variáveis contínuas a moda é meio complicada, é meio difícil, né? Geralmente os conjuntos são multimodais, mas de qualquer forma, vou colocar assim mesmo, não tem problema não, a gente vai analisar. E a simetria e curtose. Não vou colocar simetria e curtose e vou dar ao continuar aqui, beleza. Aqui tem a parte de gráficos, né? Eu posso pedir um histograma, eu posso pedir uma análise, um gráfico de pizza. Aqui eu coloquei mostrar curva normal no histograma e você pode optar por essa possibilidade. Continuar. Aqui tem a formato, né? Então ele pergunta como é que você quer ordenar as suas variáveis, né? Por ordem crescente, decrescente. Você quer comparar variáveis, caso de análises múltiplas. No caso aqui a gente não vai fazer isso. Vou colocar até como organizar a saída por variável, né? Ele pergunta aqui, você quer suprimir tabelas com muitas categorias, que é o caso das variáveis contínuas, no caso, eu não fiz aqui as tabelas, né? Então, mas se eu tivesse tabelas com muitas categorias, ele determina o número máximo de categorias. Lembrando que eu falei com vocês que existe uma regra para criar categoria, uma regra estatística, que deve ser atendida. Vou dar o continuar e vou dar o OK. Beleza? Ele abre a janela de saída, né, do output dele. E ele demora a processar, são muitas variáveis, né? Então ele saiu, teve a saída aqui. Então, diferente da aula, ele organizou por variável, tá vendo? Assim, ele não fez uma organização junta, né, de comparação, porque naquela opção de analisar aqui, ó, estatística descritiva, frequência e formato, eu pedi para ele organizar a saída por variável. Se eu pedir comparar variáveis, ele vai colocar tudo junto, ó. Então, fiz de novo, aí ele colocou tudo junto, igual a gente fez na aula. Então, aqui ele fez um quadro só, né, das variáveis. Conforme eu comentei em sala, aqui é uma variável que a gente chamou lá de RCQ, né, relação cintura-quadril, mas aqui ele vem com o rótulo da variável. A idade, massa corporal, altura, cintura, quadril, IMC e etc. Aqui vem os valores válidos. Ele diz que não tem nenhum valor perdido, mas eu poderia ter um valor perdido. Ele traz a média, mediana, moda. Percebam que quase todos os conjuntos eles são multimodais, ou seja, eles têm mais de uma moda. Porque para variável contínua isso é fácil de acontecer, né? É fácil de acontecer mais de uma moda para variável contínua. E aqui, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho aqui percentil e eu pedi o quartil, né? Mas em nenhum momento ele me deu o quartil. Porque na verdade o quartil 25, quartil 5, o quartil 1, o quartil 2 e o quartil 3 é igual ao percentil 25, percentil 50 e percentil 75. Então ele não fez a redundância, né? Ele falou, olha, o quartil 1 é 0,87, 0,82. O quartil 2 é 0,88, né? E o quartil 3 é 0,92. Então por isso que ele não calculou e não mostrou para mim. Bom, aqui a gente comentou que eu consigo editar, né? Eu consigo trocar, se eu quiser aqui o nome, aqui, ó. Vou colocar RCQ aqui. Então eu clico duas vezes em cima, vou colocar RCQ. Ok, mudei. Eu consigo fazer qualquer alteração aqui, editar qualquer coisa, né? Agora eu quero trocar aqui o número de casas decimais, que foi uma pergunta do Glauciano, né? Como é que eu faço para trocar o número de casas decimais? Eu vou clicar ao direito, propriedades da célula, eu acho, né? Não lembro direito, mas acho que é isso mesmo. Número, e aí vou colocar aqui, ó, decimais, eu vou colocar duas decimais. Aplicar. Ele só fez para uma, né? Ele tinha que ter uma maneira de fazer para todas. Vamos ver se dá para fazer para todas. Dá para fazer para todas, ó. Propriedade da célula, número, decimais, aplicar. Bom,
Bom, coloquei tudo com duas casas decimais, né? Tem essa aqui ainda, que está com mais de duas casas, propriedade da célula, número. Você vê que ele não tem uma regra, né, para você fazer, você tem que, não é coluna, só você pode selecionar uma linha e etc, né? Então, assim, é bem tranquilo. E percebam também que assim, eu não tenho medo de mexer em algo que eu não conheço, né? Eu vou clicar aqui e vou verificar qual que é a possibilidade que o comando me dá. É, tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não conheço, mas eu tento encontrar o caminho, mesmo não conhecendo diretamente o caminho, né? Eu tenho uma noção básica e essa noção básica me leva ao que eu quero. A gente não pode ter medo de clicar ou de procurar aquela informação que eu desejo. Então, o que eu coloquei duas casas decimais para todos. Obviamente, isso é muito fácil no Excel também, depois que você transporta, né? A gente mostrou aqui que existe a possibilidade de você colocar um table look, né? Ou colocar um formato mais adequado para essa tabela, né? Científico. O próprio SPSS me dá alguns padrões aqui, ó, de aparência, né? Então, coloquei aqui, ela ficou com aparência de tabela de artigo. Então a gente tem a possibilidade de fazer algumas alterações, modificações. Eu posso fazer também a, a importação para o Excel. Então eu dou colar lá, só voltando aqui para mostrar que eu fiz rápido. Então eu dou aqui, ó, copiar, né? Venho aqui e Ctrl V, se eu quiser no formato certinho, como está lá. Vai demorar um bocadinho, né? Porque meu computador já está meio fodido. Eu tenho alguma participação especial de um pio, é minha calopsita que está piando. Minha amiguinha, sai daqui, ó. Merda, filha da puta. Então você colou lá, mas como eu falei aqui, ó, aqui tem uma célula mesclada, ruim, tem uma célula mesclada aqui, tem uma célula mesclada. Isso tudo na hora de colocar no Word, às vezes é complicado. E outra coisa que eu comentei, que não é muito comum a gente utilizar variável como coluna e estatística como linha, né? É muito comum a gente usar o contrário. Então, aí eu ensinei para vocês o comando transpor, né? E aí eu copiei lá a coluna, a tabela como um todo, venho aqui, colar, transpor e transpõe. Como ela está com célula mesclada, além de estar com célula mesclada, ela está com um formato, ela traz o formato para cá. Ó. Aí se você quiser tirar esse formato, você vem, seleciona a área toda e manda tirar aqui. Ó. Tira as bordas, ó, sem borda. Aí tira a borda. Aí se você quiser colocar a borda, você coloca a borda. Então a manipulação de tabelas aqui tem que ter um conhecimento de Excel, né? E razoável, de arrastar e etc. Né? Tem muita gente que não conhece, ou tem medo de fazer também. Tem muita gente que tem medo, né? Então aqui eu posso desmesclar, ó. Aqui eu posso desmesclar também, para ficar melhor. Aqui eu também posso desmesclar. Eu aconselho desmesclar para vocês antes de passar para o Word, né? Mas isso é um conselho, não é uma obrigação, né? Cada um faz do jeito que achar melhor. Mas aqui seria algo que facilitaria a vida de vocês. Então aqui eu tenho uma tabela, eu tiraria isso aqui, não me interessa isso aqui. A princípio, essas informações me interessam para a descrição do grupo. Então é isso, foi isso que a gente comentou na sala. A gente mostrou os gráficos aí também, né? Só para mostrar aqui agora, rapidinho, porque senão o vídeo fica muito grande. Eu vendo aqui agora, eu quero fazer a saída somente das variáveis que são categóricas agora. Então eu vou vir aqui, eu quero classificação, quero essa aqui, quero essa aqui. Pronto, eu escolhi algumas variáveis aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo.
Aí eu vou tirar todas as minhas opções aqui, eu não quero nada disso aqui, porque isso aqui, essas medidas aqui agora, com exceção da moda e talvez da mediana, elas não fazem sentido para esse tipo de variável. E eu vou colocar exibir tabela de frequência. Aí eu vou dar OK. Quando eu dou OK, ó, ele vai mostrar para mim ó, as tabelas de frequência. Primeiro ele mostra aqui a as minhas variáveis, e se teve algum valor omisso ou não, mostra a moda e a mediana, e ele começa com as minhas tabelas de frequência, mostrando a frequência e a porcentagem dessa frequência. A porcentagem válida e a porcentagem acumulativa ou acumulada, também chamada de acumulada. Tá ok? Então tem a classificação da PAD, aqui tem a classificação da PAS, da PAD, da ansiedade. Então tem que 90% das pessoas elas têm alguma dificuldade ou têm ansiedade e depressão. Aqui em relação à qualidade de sono, tem 16% que tem o sono ruim. E ele tenta fazer um histograma dessas variáveis. Percebam que ela perde um pouquinho de informação. Quanto menos categoria, menos informação eu tenho, né? Para o histograma, seria um gráfico de barra, seria mais adequado. Ou um gráfico de pizza também, poderia ser. Vamos fazer um gráfico de pizza aqui, ó. Estatística, frequência, vamos mudar o gráfico aqui, ó. Gráfico de pizza. O pessoal gosta de gráfico de pizza, mostrando as porcentagens, ó. Ok. Vamos ver se vai fazer, né? Tá processando? Tá processando ainda. Então ele fez tudo de novo, né? E aí vem um gráfico de pizza aqui embaixo. E aí você pode editar esse gráfico também, clicando 2 vezes no gráfico e tal. Eu não, assim, eu particularmente eu não gosto do SPSS para gráfico. Aliás, eu não gosto do SPSS para nada, na verdade. Mas o pessoal, a literatura, todo mundo gosta dele e tal. Então, o pessoal tem o costume de usar. Então é isso, pessoal. Então tentei reproduzir a aula aí que nós fizemos em vídeo para facilitar para aqueles que têm mais dificuldade ou que sentem algum medo dessa parte, para tentar ajudar vocês no máximo que for possível. Tá bom? Um abraço aí, boa semana.